Olá, a aula de hoje é sobre Teorema de Pitágoras. Para entendermos o que é o Teorema de Pitágoras. Primeiro, o Teorema de Pitágoras só pode ser resolvido quando o triângulo for retângulo. Então, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, a gente tem três medidas. A medida da hipotenusa e as outras duas medidas, que são as medidas dos seus catetos. Mas, o que é a hipotenusa? Hipotenusa é o maior lado, mas nem sempre a gente consegue identificar a olho nu qual é esse maior lado. Então, tem uma regra batatal, uma regra tira e queda, que você consegue identificar a hipotenusa de qualquer triângulo retângulo. Hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo que eu chamo de triângulo ABC, eu posso dizer que o lado AC é a hipotenusa. E os outros dois lados eu chamo de cateto. O lado AB eu vou chamar de cateto e o lado BC também de cateto. Identificando esses elementos do triângulo retângulo, eu posso lançar agora o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Esse aqui é o Teorema de Pitágoras. Exemplo. Vamos supor que eu tenho esse triângulo EFG. Eu tenho esse valor X, esse valor 8,5 e esse valor 8 centímetros e 4 centímetros. E quero achar o valor de X. Eu sei que eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o triângulo é retângulo. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, pelo Teorema de Pitágoras, diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, primeiro vamos achar quem é a hipotenusa. Hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. No caso, esse lado aqui, o lado FG, ou seja, o lado que mede X. X ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Não importa se eu usar como esse primeiro cateto 8 ou usar o 4. O que eu tenho prioridade de identificar, o que importa identificar é a hipotenusa. A ordem dos catetos não importa. Eu posso colocar aqui 8 e aqui 4. Ou colocar 4 e aqui 8. Tanto faz, dará a mesma resposta. Vamos deixar desse jeito? Então fica x ao quadrado, 4 ao quadrado 16, mais 8 ao quadrado 64. Fazendo esse somatório 16 com 64 vai dar 80. X vai ser igual a raiz de 80. Só que 80, a raiz de 80, o número 80 não é um QP. O que é um QP? É um número quadrado perfeito. Relembrando, para quem tem dúvidas ainda, o que é um número quadrado perfeito. Se ligue nessa dica da professora Dani. Quadrado perfeito é um número que tem raiz quadrada exata. Então, os números terminados em, se liga aí na dica, em 2, em 3, em 7, em 8, nunca serão QPs. Você nunca vai ver um número terminado em 2, em 3, em 7 e em 8 com raiz quadrada exata. Já os números terminados em 0, os números terminados em 4, os números terminados em 5, em 6 e em 9 podem ser quadrados perfeitos. Quando eu digo pode, é que você vai ter que testá-lo. Como é que eu vou testar? Fatorando em fatores primos. Ou seja, o 80. O 80 termina em 0. Então, o 80 pode ser um quadrado perfeito. Então, eu vou testar. Se ele terminasse em 3, eu nem ia perder tempo testando, porque eu sei que os números que terminam em 3, os números que terminam em 2, em 3, em 7 e em 8
Não são. Então, não perderia nem meu tempo testando. Mas como termina em 0, pode ser um quadrado perfeito. Então, eu vou testá-lo. Vou fatorar. Como é um número par, eu sei que eu vou começar por 2. 80 por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Quando eu for agora organizar, como é raiz quadrada, índice 2, eu vou separar de 2 em 2. Vou separar em dupla. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, sozinho. Eu já sei que não vai ser um QP. Porque quando é um QP, sempre quando eu vou separá-los, vou separar esse número, vai formar duplas. Aqui formou 2 duplas, mas ficou um solitário. Não pode ficar solitário. Ficando algum número solitário, eu sei que não é QP. Então, eu posso dizer que a raiz de 80 vai ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Aqui o índice é 2, eu vou cortar. À medida que eu corto, o número sai. Cortei, o número saiu. Então, quem saiu? 2 vezes 2. Quem ficou? 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 5. Então, eu posso dizer que raiz de 80 é a mesma coisa do que 4 raiz de 5. Então, o valor dessa hipotenusa, que eu chamei de x, tem como valor 4 raiz de 5.